Olá, pessoas! Como vocês estão? Como já dizia o grande filósofo Aristóteles, a coragem é a primeira das qualidades humanas, porque garante todas as outras. Então vamos tomar coragem e mergulhar na filosofia mais uma vez? O escolhido de hoje é São Tomás de Aquino. Estão prontos? São Tomás de Aquino foi o maior teólogo cristão da Idade Média. Nasceu em 1225, em Rocca Secca, na Itália, e desde criança teve contato com uma educação católica e erudita. Após os primeiros estudos em Monte Cassino, mudou-se para a Universidade de Nápoles, onde conheceu os membros da nova ordem dominicana. Quando ingressou na ordem dominicana, foi para o norte estudar com Albertus Magnus, autor de uma paráfrase dos Corpus Aristotélicos. Tomás criou um novo modo de vida entre fé e filosofia, utilizando o tomismo, que é a adequação da filosofia aristotélica aos dogmas revelados pela fé cristã. Traduzindo para vocês, é uma tentativa de juntar a filosofia de Aristóteles com a fé cristã. Tomás de Aquino produziu uma vasta obra escrita, com mais de 60 livros. Entre suas principais obras está a Suma Teológica, onde Tomás apresenta de modo completo a sua filosofia, e nesta obra podemos perceber que há uma grande influência do filósofo da antiguidade, Aristóteles. A filosofia escolástica surgiu na Idade Medieval. Foi um período de intensa produção filosófica e de valorização do conhecimento científico, da junção entre fé e razão com a filosofia de Tomás de Aquino, que ocorreu aproximadamente entre os séculos IX e XIII. Nesse período também, o Papa foi reconhecido como autoridade máxima, a quem deviam submeter seus poderes temporais. Assim, a Igreja se tornou a instituição mais importante da Idade Média. Ela estava em seu auge, era maioral, e não precisava mais de uma defesa para seus dogmas, pois eles se tornaram hegemônicos, ou seja, todos acreditavam neles. Com isso, a Igreja passou a ensinar seus dogmas. A filosofia deixou de ser apologética, que defende a fé baseada em argumento e razão, e tornou-se docente, magistral ou escolástica, pois não precisava mais de uma defesa para seus dogmas. Tomás de Aquino transportou para o domínio do pensamento cristão a filosofia de Aristóteles, transfigurando a filosofia do mesmo, e aprofundando-se nos seus princípios, destacando suas conclusões e, assim, enriquecendo e melhorando suas propostas. Uma de suas ideias centrais é a rejeição do absoluto antagonismo entre a razão e a fé. Para Aquino, existiram as verdades da fé, atingíveis apenas por meio da revelação cristã, as quais não poderemos chegar através da razão. Ou seja, os princípios da razão não poderiam estar em contradição com as doutrinas reveladas, e caso se estabelecesse algum conflito entre as partes, a razão era descartada, pois foi usada de modo incorreto. Se é correto que a verdade da fé cristã ultrapassa as capacidades da razão humana, nem por isso os princípios inatos naturalmente à razão pode estar em contradição com essa verdade sobrenatural. A teologia trabalha os dogmas e as doutrinas, ou seja, estuda as verdades reveladas por Deus. Já a filosofia representa uma explicação racional das doutrinas que são reveladas, ou questões da fé. E de acordo com definida por Aristóteles, a filosofia preocupa-se com o conhecimento que o homem adquire, através da experiência sensorial e da razão. Segundo a interpretação de São Tomás de Aquino, a filosofia e a fé cristã não se chocam nem se confundem, são distintas, mas são harmônicas, apesar do fato de que a teologia não se baseia na experiência sensorial e na razão. Não significa que o conhecimento teológico seja de alguma forma inferior ao conhecimento filosófico. O conhecimento filosófico é um subconjunto do conhecimento teológico. Todos os teólogos são filósofos, mas nem todos os filósofos são teólogos. Tomás de Aquino enfatizou a importância da realidade sensorial, ressaltando uma série de princípios considerados básicos, dentre os quais destacam-se: princípio da não contradição. O ser é ou não é. Não existe nada que possa ser e não ser ao mesmo tempo, e sob o mesmo ponto de vista. Princípio da substância. Na existência dos seres, podemos perceber a diferença entre a substância, que é a essência de algo sem a qual ela não seria aquilo que é, do acidente, que é aquilo que não é essencial. Por exemplo, você ter olhos é uma substância, pois todos os seres humanos têm olhos. Bom, a maioria. Já a cor dos seus olhos seria um acidente, pois não é essencial que você tenha olhos azuis. Princípio da causa eficiente. Todos os seres que captamos pelos sentidos são seres contingentes, isto é,
não possuem em si próprios a causa eficiente de suas existências. Portanto, para existir, o ser contingente depende de outro ser que representa sua causa eficiente, chamado de ser necessário. Princípio da finalidade. Todo ser contingente existe em função de uma finalidade, de uma razão de ser, ou seja, todo ser contingente possui uma causa final. Princípio do ato e da potência. Todo ser contingente possui duas dimensões: o ato e a potência. O ato representa a existência atual do ser, aquilo que está realizado e determinado. Já a potência representa a capacidade real do ser, aquilo que não se realizou, mas pode se realizar. A passagem de um para o outro explica toda e qualquer mudança no mundo. As 5 vias para a existência de Deus. A primeira via argumenta a partir do fato do movimento. Para que o movimento exista, é preciso que haja um primeiro motor, ou seja, se estabelecermos uma relação entre a causa e efeito, vamos sempre regredir e chegar à conclusão que houve um primeiro motor que seria um ser inteligente, que teve a intenção de criar tudo que sempre existiu, Deus. A segunda via alega que as causas da existência devem supor uma causa primeira e ciente. A causa eficiente que causa a existência dos outros seres é Deus. A terceira via afirma que, dada a contingência das coisas do mundo, é necessário que exista o necessário. A quarta via alega os graus de perfeição constatados nos seres conhecidos e que postulam um grau máximo de perfeição. Ou seja, deve haver sempre o grau máximo, aquele que é parâmetro de comparação, e esse grau máximo é Deus. A quinta via toma como ponto de partida a ordem do mundo, dada como um fim intencional. Como as coisas sem conhecimento não têm capacidade de se ordenarem a si mesmas, deve-se admitir que a ordem do mundo prova a existência de um ser ordenador de tudo, ou seja, a ordem do mundo leva a mostrar que há necessidade de um Criador que tenha colocado uma finalidade em todos os seres, e, portanto, todos os seres nas suas ações tendem a um certo fim. Antes de começar a filosofar, Aquino já sabia a verdade, pois a mesma já teria sido revelada por Deus. Se ele conseguir encontrar argumentos racionais para defender e explicar partes da fé, isso é bom. Mas, se ele não conseguir, basta voltar novamente à revelação. Com isso, muitos acreditam que a descoberta de argumentos para uma conclusão dada de antemão não é filosofia, mas uma alegação especial. Portanto, vários não concordam que ele mereça ser colocado no mesmo nível que os melhores filósofos da Grécia ou dos tempos modernos. Bom, espero que vocês tenham gostado e absorvido um pouquinho desse conteúdo. Obrigado pela atenção e até a próxima!